Olá, está começando mais o Química Sem Frescura e o episódio de hoje se chama Coeficiente de Solubilidade, o segundo episódio da série Soluções. No episódio de hoje, vamos ver o que é coeficiente de solubilidade, soluções saturadas, insaturadas e supersaturadas e curvas de solubilidade. Então, para começar o vídeo, vamos falar sobre a solução proveniente da mistura homogênea da água e do álcool. É uma solução extremamente eficiente. Não importa se a concentração do álcool é maior do que o da água ou se o da água é maior do que o álcool. Ou seja, não importa qual das duas substâncias vai ser o solvente, qual das duas substâncias vai ser o soluto. Independente da concentração da água e do álcool, a mistura homogênea entre as duas substâncias, ou seja, a formação da solução entre as duas substâncias, vai acontecer de forma eficiente. Entretanto, para a formação de soluções, a mistura entre a água e o sal de cozinha, que chama também cloreto de sódio, não se mostra tão eficiente em relação às suas proporções, como no caso da água e do álcool. Por exemplo, para a gente fazer uma solução, uma mistura homogênea 100% entre a água e o sal de cozinha, a água precisa ter uma proporção significativamente maior do que o sal de cozinha. Caso isso não aconteça e a quantidade de sal for semelhante à quantidade de água na mistura homogênea, a água não conseguirá dissolver completamente o sal e, consequentemente, a mistura homogênea não ocorrerá na sua totalidade. Assim, podemos afirmar que o soluto, nesse caso o sal, apresenta uma quantidade máxima que pode ser dissolvido no solvente, nesse caso a água. Essa quantidade máxima é chamada de coeficiente de solubilidade. Portanto, pessoal, guarde esse conceito com muito amor e carinho. O coeficiente de solubilidade pode ser definido como uma grandeza que determina a quantidade máxima de um soluto que podemos dissolver em uma determinada quantidade de solvente. O valor dessa grandeza pode variar de acordo com o tipo de solvente e soluto, como também ele pode variar de acordo com o aumento da temperatura. Isso mesmo, a temperatura influencia na capacidade máxima do soluto ser dissolvido no solvente. Um exemplo disso é o café. Se a gente dissolver uma quantidade de café solúvel em água quente e repetir esse mesmo procedimento em água fria, é possível observar que a capacidade do café ser dissolvido pela água quente é maior do que em água mais fria. Não é por acaso que no modo de preparação do café, que fica no verso da embalagem do produto, instrui que o café seja preparado em água fervente. Por isso, quando a gente representa graficamente o coeficiente de solubilidade, colocamos como eixo x a variação da temperatura e no eixo y está a massa do soluto dissolvido no solvente. No caso desse exemplo apresentado agora, podemos observar que o soluto, simbolizado pela letra A, foi misturado com 100 ml de água. De acordo com o gráfico apresentado, seu coeficiente de solubilidade, ou seja, a capacidade do soluto A em ser dissolvido em 100 ml de água, aumenta com o aumento da temperatura. Já nesse outro gráfico, vimos que ocorre o contrário. O coeficiente de solubilidade B diminui com o aumento da temperatura. Já no próximo caso, observando que o coeficiente de solubilidade do soluto C não é alterado com o aumento da temperatura. Vamos pegar esse novo exemplo, agora utilizando o composto real. Observando o gráfico do coeficiente de solubilidade do cloreto de potássio, podemos observar que o coeficiente de solubilidade aumenta com o aumento da temperatura. Também podemos observar, por exemplo, que na temperatura de 50 graus Celsius, 40 gramas de cloreto de potássio é o máximo de massa dissolvido em 100 ml de água. Também podemos afirmar que na temperatura de 30 graus Celsius, 35 gramas de cloreto de potássio é o máximo de massa dissolvida em 100 ml de água. Então,
Quando o solvente atinge a capacidade máxima de dissolver o soluto, chamamos essa solução de solução saturada. Repetindo, quando o solvente atinge a capacidade máxima de dissolver o soluto, chamamos essa solução de solução saturada. Nós conseguimos observar quando a solução ficou saturada no momento em que conseguimos observar que o soluto não solubilizou por completo, fazendo com que fique depositado no fundo do recipiente. Esse soluto não solubilizado é chamado de precipitado. Portanto, podemos afirmar que, visualmente, a solução saturada é quando ela forma precipitado. No gráfico, podemos observar quando a solução é saturada, quando o ponto formado pela interseção entre a temperatura e a massa do soluto dissolvido fica exatamente na linha do coeficiente de solubilidade. Já a solução insaturada é caracterizada quando a quantidade de soluto presente na solução é inferior à capacidade máxima do solvente dissolver esse soluto, ou seja, quando a quantidade de solvente misturado no soluto for menor do que o seu coeficiente de solubilidade. Dessa forma, se o ponto de interseção entre a temperatura e o soluto dissolvido for abaixo do coeficiente de solubilidade, a solução é caracterizada como solução insaturada. Exemplo: supondo aqui que foi colocado 30 gramas de cloreto de potássio em uma solução a 60 graus Celsius. Nesses parâmetros de condição, o soluto será dissolvido totalmente na solução, mas não será alcançada a capacidade máxima do solvente em dissolver o soluto, caracterizando assim uma solução insaturada. Então, para entender melhor esse conceito de saturada e insaturada, vamos imaginar aqui um exemplo. Supondo que eu tenho um recipiente cilíndrico de vidro e despejo uma quantidade significativa de água. Depois vou acrescentando aos poucos um sal solúvel em água com uma coloração esverdeada. À medida que eu vou acrescentando esse sal, observa-se que a mistura homogênea vai deixando a solução com a coloração cada vez mais esverdeada, até que a coloração ela deixa de aumentar esse tom esverdeado e começa a formar um precipitado no fundo do recipiente. A partir daí, a gente caracteriza essa solução como solução saturada. Antes de acontecer essa formação de precipitação, a gente caracterizava a solução como insaturada. Além da solução insaturada e saturada, existe mais um terceiro tipo de classificação de solução, que se chama solução supersaturada, que é caracterizada quando o soluto presente na solução é maior do que o seu coeficiente de solubilidade. Então, isso significa dizer que a solução supersaturada consegue dissolver mais soluto do que a solução saturada, que é a quantidade máxima do soluto dissolvido no solvente. É isso mesmo. O limite da capacidade de solubilidade imposta pela solução saturada, ela pode ser expandida, caracterizando uma solução supersaturada. Mas para isso acontecer, a solução precisa ser forçada com agitação junto com alta temperatura. Assim, a solução consegue dissolver mais soluto do que o seu coeficiente de solubilidade. Mas essa solução é bastante instável. Por ser instável, ele volta a ser solução saturada com muita facilidade, ou com o passar do tempo, ou simplesmente quando você adiciona uma pequena quantidade de soluto na solução. Em resumo, as soluções saturadas, insaturadas e supersaturadas podem ser representadas no gráfico da curva de solubilidade da seguinte forma: quando o ponto de interseção entre a temperatura e a quantidade de soluto dissolvido no solvente estiver abaixo da curva ou da linha do coeficiente de solubilidade, dizemos que ele é insaturada. Quando está acima da linha do coeficiente de solubilidade, dizemos que essa solução é supersaturada. Agora, quando ele se encontra exatamente na linha da curva
do coeficiente de solubilidade, dizemos que essa solução é saturada. Então, para concluir a aula, supondo que foi preparado 3 tipos de soluções diferentes. Uma solução com o soluto nitrato de potássio, a outra solução com cloreto de sódio e o último com soluto sulfato de sério. Cada uma dessas soluções foram preparadas na mesma condição, com a temperatura de 23 graus Celsius e utilizando 30 gramas de cada um desses solutos. Observando aqui o gráfico, podemos ver que o ponto de interseção entre a temperatura e a quantidade de soluto dissolvido no solvente fica exatamente na curva de solubilidade do nitrato de potássio, caracterizando que a solução de nitrato de potássio, nessas condições, ela é saturada. Já em relação à solução do cloreto de sódio, o ponto de interseção fica localizado abaixo da sua curva do coeficiente de solubilidade, mostrando assim que o cloreto de sódio, nessas condições, ela apresenta uma solução insaturada. Já o sulfato de sério, ele apresenta o ponto de interseção acima da sua curva do coeficiente de solubilidade, mostrando que ele fica nessas condições uma solução supersaturada. Pois bem, pessoal, só isso. Espero ter ajudado. Um abraço, tchau e até mais.